Então, gente, vamos abrir o texto de Filipenses capítulo 2. Você vai, poxa vida, domingo passado a gente abriu em Filipenses 2. É verdade, é verdade. E ao invés de falarmos dos mesmos versículos que a semana passada, nós vamos pegar os versos anteriores. Semana passada nós falamos da maior derrota trouxe a maior vitória, né? De uma derrota horrível de Jesus na cruz, trouxe uma vitória absurda para a humanidade. E nós lemos o capítulo 2, verso 5 a 11, mas hoje nós vamos ler o capítulo 2, verso 1 a 5. O verso 5, ele está tanto na mensagem da semana passada, quanto na mensagem deste domingo. Por quê? Porque o verso 5 é como se fosse uma ponte para os versos que vêm antes e para os versos que vêm depois, que nós lemos semana passada. Mas vamos lá, capítulo 2 de Filipenses, versículos de número 1 a 2, diz assim a palavra de Deus: Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te bendizemos e pedimos que Teu Espírito Santo, que está aqui neste culto desde o início e não nos abandona, que o Teu Espírito glorifique o nome do nosso Pai, que o Espírito glorifique o nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente de um jeito que possamos mudar de comportamento, melhorar, avançar, expandir, crescer, desenvolver, de forma que a nossa vida brilhe como um luzeiro neste mundo, Senhor. Que a nossa vida seja uma luz a brilhar para tantas e tantas pessoas que estão em trevas. Que a minha vida, que a vida dos meus irmãos nesta igreja, seja como uma luz a brilhar lá em casa, lá no trabalho, na faculdade, nos ministérios, no meio do dia a dia, que a nossa luz brilhe forte, que Jesus possa ser visto em nós, pelas nossas ações, enquanto o Senhor transforma o nosso pensar e a nossa atitude interna. Glorifica Jesus nesta manhã, Senhor, e os que creem digam amém. Muito bem. Semana passada nós falamos sobre a cruz de Jesus. Era ceia. E eu não podia falar de outra coisa que não fosse a cruz. Só que antes de falar da cruz de Cristo, a gente dá um valor histórico à cruz, não é verdade? A cruz para o cristianismo é uma coisa histórica. E às vezes a gente comete um deslize de
de deixar de valorizar exatamente a coisa mais importante da cruz, que é o Cristo crucificado. A cruz, aquela junção de madeiras, não tem poder nenhum se não fosse o Cristo que tivesse sido crucificado nela. Nenhuma estaca de madeira tem poder por si mesma. A cruz de Cristo só tem poder por causa do Cristo da cruz. É Jesus que salva, é Jesus que liberta, é Jesus que cura, é Jesus que enche a gente de uma nova vida, do Espírito Santo. A coisa mais importante da cruz não é a cruz, a coisa mais importante da cruz é o Cristo da cruz. Mas antes de falar da cruz, Paulo nos convida nesses versos que nós vamos ler agora, de novo, para ficar bem fixado na nossa mente, nos convida a olhar para a mente de Jesus, antes de olhar para os feitos de Jesus naquela cruz. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição de compaixão, complete minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo Espírito, uma só atitude. Antes de contemplarmos um Cristo que ressuscitou, antes da gente entender que Jesus ressuscitou, depois de ter sofrido tanto, nós precisamos aprender sobre a sua humildade. O tema de hoje é um tema histórico. Tem até livros escritos com esse tema, Imitando a Cristo. Se eu e você formos chamados para alguma coisa como cristão, nós fomos chamados para imitar a Cristo. Pedro fala da imitação de Jesus no capítulo 2 da sua carta de 1 Pedro, e ele fala que nós devemos seguir os passos de Jesus. A verdadeira transformação, irmãos, acontece quando deixamos de perguntar o que eu quero e começamos a perguntar como Cristo agiria em meu lugar. Nós vivemos num mundo que cada vez mais avança num egoísmo muito forte. E isso tem impactado as famílias. As pessoas estão egoístas cada vez mais, centradas nos seus próprios objetivos. E nós, como igreja, precisamos cambiar, mudar um pouco a nossa pergunta do que eu quero para como Cristo agiria em meu lugar. Porque é para isso que você está aqui. Para Cristo agir através de você. Para Cristo agir através de mim. Hoje, nessa manhã, nós veremos que viver com Jesus, viver com Cristo, ser cristão, a vida cristã autêntica, consiste numa decisão diária, de imitar a Cristo nos seus relacionamentos, de imitar a Cristo nas suas atitudes, de imitar a Cristo no seu modo de viver. Paulo primeiro deixa um encorajamento para nós, uma exortação. Depois, Paulo deixa um exemplo de Jesus. E ele fala de Jesus, coisa que nós falamos semana passada. Mas nos primeiros versos, versículo 1 a 4, Paulo nos deixa um encorajamento de como nós precisamos mudar a maneira como a gente se relaciona com as pessoas. Nós vivemos em uma época em que as pessoas estão cada vez mais conectadas virtualmente, mas cada vez mais distantes relacionalmente. A importância de estar juntos está perdendo a força. O individualismo, o orgulho,
A busca pelos próprios interesses tem enfraquecido os relacionamentos das pessoas, tem enfraquecido a sociedade. A busca pelos seus próprios interesses no mundo, as pessoas têm enfraquecido as famílias. E tem enfraquecido também a igreja. Mas, quando olhamos para a igreja do Novo Testamento, nós descobrimos que Deus deseja algo diferente para o seu povo. Deus deseja algo diferente para você. Ele nos chamou para vivermos em unidade. Deus te chamou para viver em amor. Deus nos chamou para vivermos em humildade. E Deus nos chamou para vivermos em serviço uns aos outros. Ao escrever a carta de Filipenses, Paulo não corrige uma heresia. Ao escrever a carta de Filipenses, que está aí na sua mão, ou no seu celular, ou aqui na tela, Paulo não combate um falso ensino. O seu foco é a saúde dos relacionamentos dos irmãos dentro da igreja. Ele sabe, Paulo sabia naquela época, que uma igreja pode ter uma boa doutrina, uma boa palavra. Uma igreja pode ter bons cânticos, um bom louvor. Uma igreja pode ter bons líderes. O culto de uma igreja pode ser arrepiante, pode ser poderoso, pode ter manifestações, mas se faltar amor, mas se faltar humildade na comunhão da igreja, então a igreja vai estar em risco. Eu não quero que a igreja Apex corra risco. Eu quero que a igreja Apex tenha tudo que Deus quer dar para ela. Todas as coisas que vêm de Deus estão descritas na palavra, nós queremos para a igreja Apex. Mas eu não quero que a igreja Apex falte amor, falte serviço, falte humildade uns aos outros. Por isso, Paulo apresenta um grande desafio, na verdade um desafio extraordinário para todos nós, nesse texto da palavra. Desenvolver a mesma atitude que havia em Cristo Jesus. Esse é o grande desafio. Imitar a Cristo, diga. É o grande desafio. Imitar a Cristo é o grande desafio. Não é frequentar os cultos o grande desafio, é imitar a Cristo. Versículo 5 está claro. Deixa o verso 5 lá depois que... Não, deixa não, pode colocar para a gente ler todo mundo junto. Se figura bonita essa sandália andando, essas pegadas na areia. Serve para nós precisamos seguir os passos de Jesus. Mas versículo 5 diz isso: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo. Pode deixar a arte, viu? A palavra atitude, na Bíblia, aqui nesse texto especialmente, fala de mentalidade, de jeito de pensar, de disposição, de estado interno. Semana passada eu estava bem gripado. E quando a gente está bem gripado, o nosso estado interno fica ruim. A gente não fica com vontade de muita coisa. A gente não quer sair de casa, a gente quer ficar deitado, a gente quer ficar quietinho, não quer falar com ninguém. E se a gripe estiver bem forte, você quer botar o coberto em cima, talvez ficar olhando para a tela de televisão lá sem assistir nada, só sentindo dor.
calafrio, espirrando, limpando o nariz, o estado interno da gente fica ruim porque a gente tem um vírus lá dentro. Sim ou não? Quando Jesus vem habitar a gente, Ele muda o estado interno da gente. Ele muda o jeito da gente pensar. Antes de mudar as nossas ações, irmãos, Deus deseja transformar a nossa maneira de pensar. Não vai ser, não será de efeito nenhum, se Deus não encontrar um caminho em você para mudar o seu jeito de pensar. Não terá serventia o Evangelho. Não terá serventia se a gente frequentar igreja. Não terá serventia se a gente decorar versículos bíblicos. Não terá serventia se a gente der o nosso próprio corpo para ser queimado em favor de muitos. Não terá serventia se a gente fizer muitas coisas em nome de Cristo, se Ele não puder encontrar um caminho dentro de você e de mim que mude a nossa maneira de pensar. O Novo Testamento, por vezes, Milton, nos deixa chocado com a ideia de que alguém pode ter tudo redondinho na sua vida cristã. Frequentar igreja frequentemente, ter uma Bíblia, dar dízimos, ofertas, fazer boas ações, e mesmo assim, Deus não encontra caminho de mudar a mentalidade. Ou seja, as ações das pessoas são puras repetições frias, sem vida. Deus não quer que a nossa vida seja uma repetição fria e sem vida. Ele quer que as nossas ações sejam fruto de uma transformação da nossa maneira de pensar. E esse é o grande e maior desafio da igreja. A pergunta central aqui na palavra de hoje é a seguinte: como nós podemos nos tornar mais parecidos com Cristo nos nossos relacionamentos? Como esse Jesus que eu falo com a minha boca impacta, afeta positivamente os meus relacionamentos dentro e fora da igreja, de maneira que eles sejam parecidos com o jeito de Jesus. Paulo apresenta 3 atitudes fundamentais no texto que a gente leu. E que a gente deve imitar a Jesus. A gente deve imitar Jesus em um monte de coisas. Para isso está aí a Bíblia na sua mão, especialmente o Novo Testamento, para eu e você aprendermos como seguir os passos de Jesus. E não fique preocupado porque você vai às vezes dizer assim, mas isso é impossível, é muito difícil fazer como Jesus faz. É verdade, não é difícil, eu concordo com você, não é difícil fazer como Jesus faz, é impossível. Pastor, se é impossível, por que você está pregando isso nessa manhã? Para você entender que é impossível na força humana, mas é possível com a capacidade do Espírito Santo habitando em cada um de nós. Paulo apresenta 3 coisas que nós precisamos imitar de Jesus no texto de Filipenses 2, de 1 a 5. Nós precisamos aprender a imitar a Cristo através da unidade. O verso 1 e 2 diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. É um. Paulo começa lembrando que aos filipenses que tudo o que receberam de Cristo é uma dádiva poderosa para a gente viver bem. Cristo já te consolou. Cristo já derramou amor sobre você e sobre mim. Cristo deixou para nós a comunhão do Espírito Santo. Ele tem misericórdia de nós e Ele tem compaixão de nós. Não precisamos de mais nada. A unidade não é construída sobre gostos pessoais.
mas sobre aquilo que temos em comum em Cristo Jesus. Quando a gente olha para gostos pessoais, a gente briga um com o outro. Meu gosto é melhor que o seu, minha casa é melhor que a sua, meu olho é mais bonito que o seu, minhas ideias são melhor que a sua. Quando a gente olha para os nossos gostos pessoais, a gente briga. A unidade não é construída sobre nosso gosto pessoal, mas sobre aquilo que temos em comum, e o que nós temos em comum é Jesus, é Cristo. Unidade não significa que todos são iguais. Você não tem que ser igual a ninguém. Unidade significa que todos caminham na mesma direção. O inimigo da nossa vida, o diabo, Satanás, ele sabe que uma igreja dividida perde a força. Nós não podemos dar essa chance para o diabo de enfraquecer a igreja, correndo atrás do nosso próprio gosto e deixando de lado o que Cristo quer para nós. Por isso Paulo pede o que para a gente? O que Paulo pediu para a igreja de Filipenses? Ele pediu o mesmo amor. Ele pediu o mesmo propósito. Paulo pediu para a igreja de Filipenses o mesmo sentimento. Uma igreja forte não é aquela onde todos pensam igual sobre tudo, mas aquela onde todos colocam Cristo acima das suas diferenças. Segunda coisa que nós precisamos imitar a Cristo é imitar a Cristo através da humildade. Primeiro através da unidade, mas nós precisamos aprender a imitar a Cristo na sua humildade. O verso 3 diz assim: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Paulo toca no maior inimigo dos nossos relacionamentos. Qual é o maior inimigo dos seus relacionamentos? Qual é o maior inimigo do nosso relacionamento? O maior inimigo do seu, do meu e do nosso relacionamento, ou dos nossos relacionamentos, sejam quais forem, é o ego. Ele disse, nada façam de maneira egoísta. Não façam de maneira ou por ambição egoísta. A ambição egoísta, ela diz assim, ela pensa assim: eu primeiro, minha opinião, meu interesse. É assim que pensa o ego. A vaidade busca reconhecimento e aplausos. Mas a humildade bíblica do Espírito Santo não consiste em pensar menos de si mesmo. Escute isso. O Espírito Santo não está interessado em que você pense menos de si mesmo. Eu não posso, não consigo, não vou ter força para isso, para aquilo. Ninguém me quer, ninguém me gosta. O Espírito Santo não está interessado em que você pense menos de si mesmo. Mas o Espírito Santo está interessado em que você pense menos em si mesmo.
Não é para diminuir o valor que você tem, porque Jesus pagou um preço na cruz, porque você é valiosa, você é valioso. Ele deu a sua vida para te resgatar. Ele deu a sua vida para perdoar o seu pecado. Jesus morreu naquela cruz porque você valeu o preço do sangue dele. O Espírito Santo não quer que você pense menos de si mesmo, não, ele quer que você tenha uma opção, uma opinião forte de que você é uma filha de Deus, que você é um filho de Deus, amado. Mas o Espírito Santo está comprometido em ajudar a gente a pensar menos em nós mesmos, menos em si mesmo, menos em si mesmo. Humildade é reconhecer o valor do outro. Humildade é renunciar à necessidade de estar sempre certo. Humildade é celebrar o sucesso dos outros. Quando a humildade cresce, os conflitos diminuem, as brigas diminuem. Quando o ego domina, a comunhão enfraquece. Quando a humildade cresce, as diferenças vão embora. Terceira coisa que Deus quer que você e eu imitemos a Cristo é imitar a Cristo através do serviço. O verso 4 aí do capítulo 2 diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo não está dizendo, de maneira nenhuma, Paulo nem o Espírito Santo está dizendo para nós ignorarmos as nossas necessidades. Nós temos. Ele está ensinando que a vida de Cristo não pode girar apenas ao redor de nós mesmos. O amor verdadeiro se preocupa com o outro. O amor verdadeiro percebe a existência do outro. O amor verdadeiro estende a mão para o outro. O amor verdadeiro serve. O amor verdadeiro pergunta ao invés de ter respostas. O amor verdadeiro faz perguntas ao invés de dar soluções para tudo. A pergunta do ego, do egoísmo, é sempre assim: o que eu posso receber? O que eu vou ganhar com isso? Mas a pergunta do amor de Jesus, a pergunta do Espírito Santo é sempre essa: como eu posso ajudar? Como eu posso ajudar? Uma igreja poderosa, viva, saudável, uma pessoa, um cristão, uma mulher de Deus, um homem de Deus, é formada por pessoas que olham além de si mesmas. Quando começamos a enxergar as necessidades dos outros, começamos a refletir o coração de Jesus. Deus não está pedindo que você seja perfeito da noite para o dia, mas Ele espera ver em você esse coração de Cristo, olhando para o outro, pensando no outro. Verso 5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Seja a mente de vocês a mesma de Cristo. Paulo encerra essa mensagem do capítulo 2, verso 1 a 5, apontando para o maior exemplo que a gente tem na vida, na história.
ele aponta para Jesus. Lembra que eu disse que o verso 5, ele é uma ponte entre como você deve viver nos seus relacionamentos e o maior exemplo da humanidade, que é Jesus. E essa ponte, está escrito nela o seguinte, diga comigo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Essa é a ponte pela qual eu preciso andar. Essa é a ponte pela qual eu e você precisamos caminhar sobre ela. A ponte de imitar a Cristo. A ponte de crescer na imitação de Jesus. Existe uma ponte entre o que Deus espera de você nos seus relacionamentos e o exemplo de Jesus. Existe uma ponte e Deus está te chamando para caminhar sobre ela. E a ponte é imitar a Cristo. Venha ser parecido com Jesus, venha para o outro lado. Saia dessa vida do ego, saia dessa vida de si mesma e venha para a vida libertadora, abundante e poderosa de amar o próximo. Ele está dizendo: quer aprender unidade? Você quer aprender sobre unidade? Olhe para Cristo. Você quer aprender sobre humildade? Olhe para Cristo. Você quer aprender sobre serviço às pessoas? Olhe para Cristo. Ser cristão, meu irmão, minha irmã, não é apenas seguir regras. Ser cristão é desenvolver a mentalidade de Jesus. Ser cristão é aprender a pensar do jeito que Jesus pensa. Ser cristão é pensar do jeito que Deus pensa. Ser cristão é pensar do jeito que o Espírito pensa e agir do jeito de Deus, e agir do jeito do Espírito, e agir do jeito de Jesus. Mas primeira coisa, eu preciso deixar que Deus encontre um caminho em mim e mude o meu jeito de pensar. Se eu e você ficamos agarrados às nossas próprias ideias, saiba que você está amarrado a um corpo seco, morto. As minhas ideias e as minhas próprias opiniões foram o caminho das minhas maiores derrotas. As minhas ideias e as minhas próprias opiniões foram o caminho das divisões, das brigas. Mas o caminho da humildade sempre produziu restauração. O caminho da humildade sempre produziu amor e perdão. E a minha opinião sempre produziu afastamento. Cristianismo é deixar espaço para Deus fazer a gente pensar do jeito dele. Não basta, meu irmão, admirar Jesus. Não é suficiente. Não basta cantar sobre Jesus. Não é suficiente. Não basta conhecer Jesus. Não é suficiente. Nós, cada um de nós, precisamos imitá-lo. Imitá-lo. Você sabe que, você já ouviu falar sobre Gandhi? Na Índia. E Gandhi foi procurado por um bando de cristãos da Europa, e eles foram procurar Gandhi pedindo ajuda sobre como eles fariam para evangelizar a Inglaterra. Evangelizar a Índia. E a resposta de Gandhi foi o seguinte: o segredo para vocês evangelizarem a Índia é o segredo das flores. Deixe o perfume exalar.
Deixe as pessoas verem Jesus em você, e elas vão se converter ao Cristo que você prega. Deixe elas verem o Cristo brilhando no seu rosto. Deixe elas verem Cristo agindo nas suas mãos, na sua fala, nas suas atitudes. E as pessoas ao seu redor vão querer este Cristo que vocês pregam. E aí a pessoa virou para Gandhi e diz assim: você crê em Cristo? Ele disse: eu creio em Cristo com toda a minha entranha, com toda a minha força. E aí a pessoa perguntou: por que você não é cristão? Ele falou: porque eu creio no Cristo que vocês pregam, mas não creio no cristianismo que vocês vivem. Eu não creio na maneira que vocês vivem. Por isso o desafio de Paulo para a igreja de Filipenses era: imite a Cristo. Não basta admirar Jesus, não basta cantar sobre Jesus, não basta orar para Ele, não basta conhecer Jesus, nós precisamos imitar Jesus. Diga: eu preciso imitar Jesus. Eu preciso seguir os seus passos. É só assim que as pessoas vão acreditar no que você prega. Só assim as pessoas vão acreditar naquilo que a gente fala. Quando elas veem a nossa pegada seguindo as pegadas de Cristo, o mesmo amor, o mesmo serviço, a mesma humildade. A igreja se torna mais forte, você se torna mais forte, quando cada um de nós decidir abandonar o egoísmo e vestir-se de humildade, vestir-se de amor de Cristo, vestir-se de serviço, desenvolvendo a mesma mentalidade e atitude de Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, nos encha do poder do alto, não só para declararmos que Ele é Senhor, mas para mostrarmos que Ele é Senhor. Aleluia. Não só para vivermos como papagaios que pregam em cima do muro, mas para imitarmos a Cristo nas suas pegadas, de amor, de humildade e de serviço. Cristianismo sem amor é oco. Cristianismo cheio de ego e de opiniões é vazio. Cristianismo sem humildade é fétido, é mal cheiroso. Frequência à igreja sem imitar a Cristo é só religião. O que o Senhor nos chama é para imitar a Jesus. Jesus mesmo disse: sede meus imitadores. Paulo escreveu isso: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Jesus disse: se vocês fizerem assim, vocês serão iguais ao vosso Pai Celestial. Se vocês amarem, se vocês fizerem como eu faço, vocês serão iguais. Vocês vão imitar a Deus. O que esse mundo aí fora precisa, o que o seu lugar de trabalho precisa, o que as pessoas ao seu redor e ao meu redor precisam, é de pessoas que imitem Jesus. Nós queremos ser fortes e não fracos, no amor, na humildade e no serviço. E tem muita coisa que a gente precisa imitar de Jesus, mas hoje de manhã o texto da Bíblia está te desafiando a imitar a Cristo no amor, na humildade e no serviço. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos.